Update. Obrigado pela presença. Como foi dito, eu sou Pedro Ferreira, podem me chamar só de Ferreira. Sou aluno de design da Universidade de Brasília. Vou apresentar para vocês agora o projeto que desenvolvemos na nossa última matéria de projeto, que é o Twister. Um produto feito por você, para você. A matéria começa dividida entre 3 projetos. A gente primeiro desenvolve o projeto rotineiro, que é aquele projeto que a gente faz no dia a dia, que a gente faz quando acorda em casa. E depois a gente faz o projeto 2, que é o adaptativo, quando a gente pega esse projeto rotineiro e adapta para as necessidades do dia a dia. E por fim o projeto 3, que é o projeto original, quando você pega esse projeto adaptativo, coloca a criatividade nele e desenvolve algo inovador, algo original, que ainda não foi feito. A partir desse momento, a gente precisa ter uma linha condutora. E a nossa professora coloca para a gente quem é você dentro do Ikigai. Ikigai é uma temática japonesa em que você tenta entender um pouco melhor quem é você, entender melhor quais são as suas motivações, sua missão de vida. A partir daqui, a gente entra no nosso projeto 1. E o início desse projeto são as leituras de livros, principalmente da área da psicologia, para a gente sair do contexto do design, para a gente entender que o design está entre outras áreas, principalmente quando a gente trata da psicologia humana. E aqui a gente começa a trazer as cartas briefing. Essas cartas, elas partem antes mesmo, junto com a leitura de livros, que a gente desenvolve painéis visuais, junto com essas cartas briefing, em que a gente precisa representar nossas pessoas, quem nós somos. Essas cartas foram escritas pela gente, lida pela nossa professora, que desenvolve algumas palavras-chave. Essas palavras são sorteadas entre os alunos que precisam desenvolver novos painéis visuais. Bom, aqui vocês devem estar se perguntando, o que é esse painel visual? O que estamos fazendo com essas cartas? Pois bem, painel visual é quando você traz uma temática e representa visualmente ela, por meio de imagens, desenhos, pequenas palavras. E aqui a gente começa a desenvolver o painel visual sobre a gente e sobre os nossos colegas. A gente começa a tentar entender com quem a gente trabalha, com quem a gente estuda, quem está ao nosso redor. E fazemos isso por meio das imagens para facilitar a compreensão. E é por causa disso que a gente começa também a entender um pouco as dores das pessoas. A partir daqui, dessa troca de painéis, em que cada aluno desenvolve o painel visual para um colega seu de trabalho, a gente começa também a pensar qual é o projeto que a gente pode desenvolver para ajudar essa pessoa. Quais são as dores que essa pessoa tem e o que nós podemos desenhar para ajudar essas pessoas. Aqui a gente começa a fazer alguns esquetes e aí entra a nova temática, que é o ato de exercitar. O ato de exercitar o corpo, a mente, a espiritualidade. A partir desse momento, a gente começa a desenvolver, inclusive, alguns protótipos, alguns modelos feitos de materiais encontrados por aí, jogados na UNB, jogados na rua, jogados em casa. Esses materiais, esse modelo precisa ser defendido. Quem melhor para defender esse projeto do que a pessoa para a qual esse projeto foi desenvolvido? E é aqui que começa a entrar a segunda parte da nossa matéria, o projeto adaptativo. Após essa defesa, a gente une 2 projetos, fazendo duplas de projetos, de acordo com a iniciativa do projeto, de acordo com a afinidade desses projetos, a gente começa a tentar entender quais são os projetos que são similares entre si. É aqui que a gente começa a trabalhar em equipe. A gente se junta em duplas para desenvolver um novo projeto, tendo como temática o design universal. O design universal é quando você tenta projetar algo visando o maior número possível de usuários, levando em consideração o maior número possível de dificuldades e dores. Não é só a pessoa que tem uma deficiência física, mas é aquela pessoa que é muito baixa ou muito alta para entrar no veículo. É aquela pessoa que tem uma necessidade, que tem uma dor, que tem um problema espiritual, um problema em casa. Como você consegue desenvolver um produto que vai ajudar essa pessoa a ser quem ela é? E aqui a gente começa então a trazer 3 produtos. 3 hipóteses que a gente acredita que podem ser desenvolvidos mais para frente e se tornar algo original. A primeira delas é a tenda suspensa. Essa tenda suspensa, o objetivo dela é ser construído no seu jardim. Aqui você vai ter um local de descanso, de reflexão, de concentração, de conexão consigo mesmo. Ela está no seu jardim, algo melhor para se conectar com a sua natureza do que a sua própria natureza.
do que as árvores, do que o meio ambiente. Depois a gente traz a ideia de uma camisa massageadora. A sua temática é invisibilidade. É uma camisa que pode ser usada a qualquer momento sem ser percebida. Ela é discreta, ela massageia, ela cura as enfermidades das dores da lombar, das costas, ela ajuda a prevenir lesões quando você está fazendo um treino na academia. E por fim, a gente apresenta a case para um fone de ouvidos sem fio e com bloqueador de ruído. A proposta é você se isolar, é você entrar no seu mundo, é você poder se concentrar, focar. Aqui a gente começa a pensar naquelas pessoas que usam do fone de ouvido um elemento de isolamento social. Isso não é ruim. Pelo contrário, a timidez muitas vezes traz a criatividade. Quantos designers, quantos artistas, quantos criativos não aproveitam do seu ócio, do seu descanso, do seu momento isolado para desenvolver e criar? Quantas pessoas vocês não veem, por exemplo, no ônibus, com fone de ouvido, desenhando no caderninho? Ou então que está em casa assistindo a um vídeo, a um filme, com fone de ouvido isolado, sem se preocupar com nada, sem ser atrapalhado. Aqui a gente começa a entrar para o nosso terceiro projeto, o original. Para isso nós precisamos escolher um dos três. A turma toda se une uma única grande equipe. Essa grande equipe se une para desenvolver a case para o fone de ouvido com isolamento acústico. Essa case, a gente tem que entender quais são os objetivos e com o que nós vamos usá-la, para quem vamos vender, quais são os nossos parceiros, quais são as nossas necessidades. E aqui a gente desenvolve o Business Model Canvas. Esse painel nos ajuda a entender um pouco mais sobre os nossos usuários, quais são os nossos valores, quem são os nossos parceiros, com o que a gente vai gastar e com o que a gente vai lucrar. Com isso a gente entra na próxima parte, que é imaginar o nosso usuário. Que é criar um painel visual em que a gente entende o nosso usuário e os materiais que melhor representam ele. Aqui, a gente começa a imaginar para quem vamos vender. E é aí que a gente entra no mapa empático. O mapa empático é isso, é você entrar na vida da pessoa, é você se alinhar a essa pessoa e entender o que ela está querendo para a vida dela. Com isso, a gente começa a desenvolver um blueprint, que é para começar a entender qual é o nosso serviço, como que ele conhece o nosso produto, como a gente vende o nosso produto e qual é o feedback que ele dá do nosso produto. E aí a gente entende que o nosso projeto continua, ele precisa de continuar. Aqui a gente entende que precisamos desenvolver requisitos melhores para os nossos projetos, a gente precisa desenvolver melhor o nosso serviço, criar nossos pontos de vendas e, principalmente, entender a viabilidade do nosso produto. Quanto que nós vamos cobrar, quanto que nós vamos lucrar e se a gente vai ter gente para vender. Acreditamos nisso, muito obrigado.